Sempre que a gente fala da Bahia, muita gente logo pensa em praias lindas, festas animadas e um povo alegre que não desiste nunca. Mas existe um outro lado do nosso estado que quase ninguém mostra, um lado silencioso, distante dos cartões postais, onde milhares de famílias acordam todos os dias lutando contra a pobreza para sobreviver. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Antes de continuar, deixa eu te pedir uma coisa bem rápida. Confere aí se você já está inscrito no canal e já deixa o like, porque esse vídeo é importante, é daqueles que fazem a gente refletir de verdade. Agora sim, vamos seguir juntos. Neste vídeo, eu quero te levar para conhecer cidades da Bahia que enfrentam enormes desafios sociais e econômicos, lugares onde muita gente vive com pouco, mas carrega uma força gigantesca no olhar. São municípios que aparecem com frequência nas estatísticas de pobreza, dependência de programas sociais e falta de oportunidades, mas que quase nunca ganham espaço para contar suas próprias histórias. Aqui, a ideia não é apontar o dedo, nem diminuir ninguém. Pelo contrário, é mostrar a realidade como ela é, com respeito, empatia e verdade. Entender por que essas cidades estão entre as mais pobres da Bahia, o que falta, o que já melhorou ao longo dos anos e principalmente, como vivem as pessoas que chamam esses lugares de lar. A gente vai falar de renda, de trabalho, de saúde, de educação e de como muitas famílias dependem de programas como o Bolsa Família para colocar comida na mesa. Mas também vamos falar de esperança, de união, de gente simples que sonha com dias melhores e não perde a fé, mesmo quando tudo parece difícil. Essas cidades ficam longe da capital, muitas vezes esquecidas pelo poder público e pouco lembradas nas grandes decisões. Ainda assim, elas resistem. E conhecer essa realidade é um passo importante para entender a Bahia como ela realmente é, com todas as suas belezas, contrastes e desafios. Então fica comigo até o final, porque esse vídeo não é só sobre números ou rankings. É sobre pessoas reais, histórias reais e uma luta diária que merece ser vista, ouvida e respeitada. Hoje eu vou te mostrar o top 8 de cidades da Bahia que vivem uma realidade muito dura, onde milhares de famílias lutam todos os dias contra a miséria. Não é para apontar culpados, nem para julgar ninguém. É para entender o que acontece, por que acontece e como essas pessoas seguem vivendo, mesmo com tão pouco. A primeira cidade que a gente precisa falar fica no semiárido baiano, uma região marcada por longos períodos de seca, pouca oferta de emprego e muita dependência de programas sociais. Pilão Arcado, no norte da Bahia, tem hoje cerca de 36 mil habitantes e carrega uma história antiga. A cidade foi oficialmente emancipada ainda no século XIX, em 1832, e desde então, vive uma relação muito próxima com o Rio São Francisco, que sempre foi visto como esperança, mas nem sempre como solução definitiva para os problemas locais. Ela fica a aproximadamente 780 quilômetros de Salvador e a cerca de 600 quilômetros de Brasília, o que já mostra o quanto o município está distante dos grandes centros de decisão. A principal fonte de renda ainda vem da agricultura de subsistência, com o plantio de milho, feijão, mandioca e a criação de pequenos animais. Mas quem mora lá costuma dizer que a terra dá quando a chuva ajuda, porque quando a seca aperta, tudo fica mais difícil. O PIB per capita é um dos mais baixos do estado, e o desemprego atinge principalmente os jovens, que muitas vezes precisam sair cedo da cidade em busca de trabalho em outras regiões da Bahia ou até em outros estados. Em relação à segurança, Pilão Arcado não enfrenta os mesmos índices de violência das grandes cidades, e os moradores costumam dizer que ainda dá para sentar na calçada e conversar à noite. Mas existe um tipo de violência silenciosa, que é a violência social, causada pela falta de oportunidades, pela pobreza persistente e pela sensação de abandono. Quando alguém fica doente, principalmente em casos mais graves, o caminho quase sempre é longo. Muitos precisam viajar horas até Barreiras ou Juazeiro, porque a estrutura de saúde local atende apenas casos básicos. Mesmo com tantas dificuldades, a cidade preserva tradições muito fortes. As festas religiosas, como as celebrações de padroeiros, novenas e eventos ligados ao calendário católico, continuam sendo momentos importantes de união. O São João também é aguardado com ansiedade, mesmo simples, com fogueira, forró e comida feita em casa,
porque representam um respiro em meio às dificuldades do dia a dia. Moradores mais antigos contam que muita coisa mudou nas últimas décadas. Um deles costuma dizer: antigamente a gente vivia no escuro e buscava água longe. Hoje já tem luz, escola perto e água chegando em algumas casas. De fato, o acesso à energia elétrica, a água encanada em parte da cidade e a educação básica melhorou, principalmente depois da chegada de programas federais e estaduais. A inauguração de escolas, unidades básicas de saúde e projetos de cisternas marcou momentos importantes na história recente do município. Mas, quando o assunto é o futuro, a opinião é dividida. Alguns acreditam que a cidade pode crescer com investimentos em agricultura sustentável, piscicultura e aproveitamento do potencial do Rio São Francisco. Outros têm medo de que tudo continue do mesmo jeito, com os jovens indo embora e os mais velhos ficando para trás. Ainda assim, existe esperança. Como disse uma moradora durante uma conversa informal: enquanto tiver gente aqui que não desiste, Pilão Arcado continua viva. Agora, descendo um pouco mais no mapa, a gente chega em Quijingue, no nordeste da Bahia, uma cidade com cerca de 30 mil habitantes, localizada a aproximadamente 320 quilômetros de Salvador. Quijingue foi emancipada politicamente em 1962, e desde então, carrega uma história marcada por resistência, fé e sobrevivência em uma das regiões mais secas do estado. O município ficou conhecido nacionalmente por aparecer em levantamentos oficiais que apontam altos índices de extrema pobreza, o que acabou chamando atenção para uma realidade que os moradores já conheciam bem antes dos números. A renda média é muito baixa, e muitas famílias sobrevivem quase exclusivamente do Bolsa Família, de bicos no comércio local, da criação de animais e de pequenos plantios que dependem totalmente da chuva. O morador mais antigo costuma dizer que quando o inverno é bom, o ano melhora. Quando não vem chuva, o aperto vem dobrado. Apesar disso, nos últimos anos, alguns projetos começaram a mudar um pouco o cenário, principalmente com a chegada de cisternas, poços artesianos e incentivos à agricultura familiar, que ajudam as famílias a enfrentar os períodos mais difíceis. Na educação, houve avanços importantes. Escolas foram inauguradas e ampliadas ao longo das últimas décadas, garantindo acesso quase total ao ensino fundamental. Muitos pais contam que hoje os filhos estudam mais perto de casa, algo que não existia antigamente. No entanto, quem sonha com ensino técnico ou superior ainda precisa sair da cidade, geralmente indo para Euclides da Cunha, Feira de Santana ou Salvador, o que nem sempre é possível para todas as famílias. Quando o assunto é saúde, a realidade continua desafiadora. Quijingue conta com atendimento básico, mas em casos mais graves, o caminho quase sempre leva a Euclides da Cunha ou Feira de Santana, viagens longas e cansativas, especialmente para quem não tem transporte próprio. Uma moradora relatou certa vez: o medo não é nem adoecer, é saber que o socorro demora. Ainda assim, a inauguração e ampliação de unidades básicas de saúde ao longo dos anos ajudaram a reduzir problemas simples que antes se agravavam. As festas culturais continuam sendo um dos momentos mais esperados do ano. O São João movimenta a cidade com forró, comidas típicas e aquele clima de união que só o interior tem. As vaquejadas e celebrações religiosas também fazem parte da identidade local, reunindo famílias inteiras e trazendo um pouco de alegria para o cotidiano marcado por dificuldades. Inclusive, uma curiosidade, foi lá que nasceu o Luva de Pedreiro, que ficou conhecido pelo seu jargão do futebol. Simon. Quem vive em Quijingue costuma falar com franqueza sobre a realidade. Um morador resumiu tudo em uma frase que ficou famosa na cidade: aqui a gente não passa fome todo dia, mas passa aperto todo dia. Ao mesmo tempo, existe uma esperança cautelosa. Associações comunitárias, cooperativas e projetos sociais vêm surgindo, tentando criar alternativas de renda e melhorar a qualidade de vida. O que mudou, segundo os próprios moradores, foi o acesso à água, à escola e à informação. O que ainda falta é oportunidade. O futuro de Quijingue é visto com expectativa e preocupação ao mesmo tempo. Há quem acredite que, com mais investimentos em agricultura sustentável, capacitação profissional e apoio aos pequenos produtores, a cidade pode dar um passo importante.
Outros temem que a falta de emprego continue empurrando os jovens para fora. Mas uma coisa é consenso entre quem mora lá: desistir não é uma opção. Kijing segue firme, sustentada pela força de um povo que aprendeu a resistir todos os dias. Seguindo nessa mesma região do semiárido, a gente encontra Monte Santo, com cerca de 52 mil habitantes, a aproximadamente 260 quilômetros de Salvador. Monte Santo tem uma história muito marcante, ligada à Guerra de Canudos, o que faz dela uma cidade cheia de memória, mas ainda presa a problemas antigos. A economia gira em torno da agricultura, do comércio local e do turismo religioso, especialmente por causa da famosa subida da Serra da Santa Cruz. Apesar disso, grande parte da população vive com renda muito baixa. O desemprego é alto e a informalidade domina. A segurança é considerada calma, mas a falta de perspectivas preocupa. Na saúde, casos mais graves seguem para a Feira de Santana ou Salvador. A cidade mantém festas tradicionais, romarias e eventos religiosos que atraem visitantes e ajudam um pouco a economia local. Agora eu quero que você preste atenção nessa, porque muita gente se surpreende. Uauá, com cerca de 25 mil habitantes, fica a mais ou menos 430 quilômetros de Salvador, no norte do estado. Apesar de ser conhecida como a capital do bode, com forte criação de caprinos, a riqueza gerada não chega a todos. A renda ainda é concentrada, e muitas famílias vivem em situação de pobreza extrema. A educação básica existe, mas o acesso ao ensino superior exige sair da cidade. Quando alguém fica doente, o caminho geralmente é Juazeiro. As festas juninas são fortes e muito bonitas, com tradição sertaneja, sanfona e forró pé de serra. Moradores mais antigos dizem que melhorou o acesso à água e à estrada, mas o emprego continua sendo o maior desafio. Indo agora para o Vale do Jequitinhonha Baiano, uma das regiões mais pobres do Brasil, a gente chega a Guaratinga, com cerca de 20 mil habitantes, localizada a aproximadamente 620 quilômetros de Salvador. Aqui a pobreza é visível, principalmente na zona rural. A economia depende da agricultura familiar, do pequeno comércio e de aposentadorias. O PIB é baixo e o desemprego é alto. Na saúde, muitos precisam ir para Eunápolis ou Teixeira de Freitas. A segurança é tranquila, mas a falta de oportunidades faz com que muitos jovens migrem. As festas religiosas e tradicionais ainda mantêm viva a identidade cultural da cidade. Outra cidade que precisa entrar nessa conversa é Abaré, no norte da Bahia, com cerca de 19 mil habitantes, a aproximadamente 470 quilômetros de Salvador. A cidade enfrenta altos índices de dependência de auxílios sociais. A principal renda vem da agricultura de subsistência e de empregos públicos. A educação básica existe, mas com muitas dificuldades. Quando alguém adoece gravemente, precisa ir até Paulo Afonso ou Juazeiro. As festas religiosas, como o padroeiro e eventos juninos, são momentos raros de alegria coletiva. Moradores dizem que a cidade mudou pouco ao longo dos anos, mas que a esperança está nas crianças. Agora vamos falar de Nordestina, com cerca de 14 mil habitantes, localizada a cerca de 230 quilômetros de Salvador. Essa é uma das cidades com menor PIB per capita da Bahia. A economia gira em torno do pequeno comércio, agricultura e programas sociais. O desemprego é alto, e muitos jovens saem cedo para buscar trabalho em outras cidades. A saúde é básica, e casos mais graves vão para Serrinha ou Feira de Santana. Apesar das dificuldades, o São João é uma das festas mais esperadas do ano e movimenta toda a cidade. Por fim, a gente chega a Itapicuru, com aproximadamente 35 mil habitantes, a cerca de 270 quilômetros de Salvador. A cidade tem uma história antiga, ligada à pecuária e à agricultura, mas hoje enfrenta grandes dificuldades econômicas. A renda média é baixa, e a dependência de benefícios sociais é alta. A segurança é razoável, mas a falta de emprego preocupa. Na saúde, o apoio vem de cidades maiores da região. As festas religiosas e juninas ainda são fortes e ajudam a manter a identidade cultural viva. Agora me diz uma coisa, olhando para tudo isso, você consegue perceber que não é falta de vontade dessas pessoas? É falta de oportunidade.
O povo baiano dessas cidades trabalha, sonha, cria filhos, celebra suas festas, cuida uns dos outros e segue em frente mesmo quando tudo parece difícil. E deixa eu te perguntar: você já imaginou viver em um lugar onde a maior esperança do mês é o dia do pagamento do auxílio? Onde ficar doente significa viajar horas? Onde estudar mais significa sair de casa cedo demais? Pois é, essa é a realidade de milhares de baianos. Se esse vídeo te fez pensar, deixa o like agora, porque isso ajuda esse assunto a chegar mais longe. E comenta aqui embaixo: você já conhecia alguma dessas cidades? Acredita que o futuro pode ser diferente? Porque uma coisa é certa: mesmo vivendo na miséria, essas cidades ainda carregam algo que dinheiro nenhum compra: dignidade, cultura e resistência.